Eu sou o Dr. Maxwell Maltz. Por anos fui um cirurgião plástico. As pessoas vinham ao meu consultório pedindo para que eu consertasse seus narizes, suas orelhas de abano, suas cicatrizes. Elas acreditavam que se eu mudasse seus rostos, suas vidas mudariam magicamente. E, em muitos casos, isso acontecia. O tímido se tornava ousado, o fracassado se tornava confiante. Mas havia o outro grupo, aqueles em quem eu operava, o resultado era tecnicamente perfeito, o espelho mostrava uma nova pessoa, mas eles continuavam agindo, sentindo e vivendo como se ainda tivessem o rosto feio. A cicatriz havia saído da pele, mas permanecia na alma. Foi aí que larguei o bisturi e peguei a caneta. Descobri que todos nós carregamos uma autoimagem, um projeto mental de quem somos e do que somos capazes. Se essa imagem diz que você é um fracasso, nenhuma cirurgia, nenhum dinheiro e nenhuma oportunidade mudarão isso. Você sabotará tudo para se alinhar à sua imagem interna. Mas a boa notícia é, o cérebro humano não é apenas um órgão, é um servo-mecanismo, é um computador biológico teleguiado. E como qualquer computador, ele pode ser reprogramado. A autoimagem é a premissa base sobre a qual toda a sua personalidade é construída. Você não pode superar sua autoimagem com esforço consciente, você precisa alterá-la. A beleza disso é que a autoimagem não é fixa como uma tatuagem, ela é um software. Mude o programa, mude o resultado. Seu cérebro e sistema nervoso funcionam como um mecanismo de busca de objetivos, igual a um míssil teleguiado ou um termostato. Quando você define um alvo claro e sente o desejo ardente de alcançá-lo, seu mecanismo criativo assume o controle. O problema é que tentamos forçar a solução com o pensamento consciente, o que gera ansiedade e travamento. O segredo é confiar no mecanismo. Defina o quê, o alvo, e deixe o subconsciente cuidar do como. A chave para ativar esse mecanismo é a imaginação. O sistema nervoso humano não consegue distinguir entre uma experiência real e uma experiência vividamente imaginada. Se você se imaginar correndo, seus músculos se contraem microscopicamente. Jogadores de basquete que apenas visualizaram os arremessos melhoraram quase tanto quanto os que treinaram fisicamente. Para mudar sua autoimagem, você deve passar 30 minutos por dia no teatro da mente, vivendo o sucesso como se ele já fosse real. Você está criando novos trilhos neurais que seu servo-mecanismo usará como dados reais. Mas antes, você precisa se deshipnotizar. A maioria de nós vive num estado de hipnose. Fomos hipnotizados por pais, professores ou por nós mesmos a acreditar em limitações que não existem. Eu sou desajeito, eu não tenho sorte. Isso são mentiras que aceitamos como fatos. O elefante de circo não foge porque, quando bebê, foi amarrado a uma estaca e aprendeu que não podia sair. Agora ele é gigante, mas a crença na estaca permanece. Acorde, o complexo de inferioridade não vem dos fatos, mas da sua avaliação errada dos fatos. O esforço excessivo é o maior inimigo do sucesso. Chamamos isso de vontade travada. Quando você tenta demais, você gera tensão, e a tensão bloqueia o fluxo criativo. O gênio não funciona sob pressão consciente, ele funciona em relaxamento. As melhores ideias vêm no banho, não quando está arrancando os cabelos. Aprenda a relaxar os músculos. A mente não pode estar ansiosa se o corpo estiver relaxado. Desligue a urgência. Confie que o seu mecanismo automático é mais inteligente que o seu eu consciente. A felicidade é um hábito, não um destino. A maioria das pessoas adia a felicidade. Serei feliz quando casar, quando for rico. Isso é treinar a infelicidade. A felicidade é simplesmente pensamentos agradáveis na maior parte do tempo. É o combustível do sucesso, não o prêmio. Um médico infeliz comete mais erros. Um vendedor infeliz vende menos. Pratique sorrir, olhe para o lado bom e ignore as pequenas irritações. Isso não é auto-engano, é higiene mental. O sucesso deixa pistas. Chamo isso de personalidade SUCCS. Senso de direção, metas, compreensão, ver a realidade, coragem, agir, caridade,
respeito, autoestima e autoconfiança. Lembrar dos sucessos, esquecer os fracassos. Use esses ingredientes para calibrar sua bússola. Cicatrizes físicas no rosto criam uma carapaça dura. Cicatrizes emocionais fazem o mesmo. Nós nos tornamos duros, cínicos e defensivos para não sermos feridos novamente. Mas essa armadura que impede a entrada da dor também impede a entrada da vida. O perdão é o bisturi que remove a cicatriz. Perdoar não é um favor ao outro, é a remoção de um tecido morto da sua própria alma. Cancele a dívida. Muitos têm a personalidade inibida por excesso de críticas. A timidez é um excesso de preocupação com o que os outros pensam. O segredo é a desinibição. Pare de monitorar cada palavra que você diz. Fale antes de pensar demais. Cometa erros sociais. O mundo não vai acabar. É melhor ser um pouco barulhento e real do que perfeitamente educado e morto por dentro. E quando a crise chegar? A crise é uma situação onde você precisa de mais poder. O medo vem de se sentir despreparado. A prática mental, teatro da mente, faz com que a crise pareça um déjà vu. Se você já viveu aquilo 1000 vezes na mente, quando acontece na realidade, seu corpo reage com calma, não com pânico. Transforme a excitação nervosa em entusiasmo. A adrenalina pode paralisar ou pode dar superpoderes. Depende da sua atitude mental. Chegou o momento de conectar os pontos no bônus extra, o Cantinho do Saber. Eu sou o elo perdido entre a ciência da computação e a espiritualidade prática. Eu explico o como de Napoleão Hill. Em Pense e Enriqueça, ele fala de autossugestão. Eu explico por que ela funciona. Porque o cérebro é um servo-mecanismo cibernético que obedece a imagens. Hill dá o mapa, eu dou o motor. Dialogo com a neurociência de Bessel van der Kolk. Ele diz que o corpo guarda as marcas. Eu concordo e acrescento: a mente cria as marcas. O meu teatro da mente é uma técnica que o cérebro aceita como realidade, alterando a fisiologia e o comportamento sem a necessidade de traumas reais. E tem um aviso para Lev Tolstói e seu Ivan Illich. Ivan tinha uma autoimagem baseada inteiramente na aprovação externa, o decoro. Quando a realidade da morte quebrou essa imagem, ele entrou em colapso. Eu diria a Ivan: construa uma autoimagem baseada em valores internos e espirituais. Assim, nem a morte poderá fazer você se sentir um fracasso. Minha lição final nesta síntese: você não é seus fracassos. Você é o operador da máquina que produziu os fracassos. Mude o programa. Imagine o sucesso e deixe o mecanismo trabalhar. Obrigado por operar sua mente comigo. Se este manual foi útil, apoie nosso trabalho, siga o canal, curta este episódio e compartilhe com quem precisa de uma nova autoimagem. Até a próxima!